Oi, alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre as relações entre os seres vivos. Então, como vocês podem observar, que o pessoalzinho que estava no sexto ano passado, eu estou usando o layout da apostila de vocês, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui está na apostila. Tá joia, turma? Então, vamos lá. Em cada um dos ecossistemas, os seres vivos mantêm relações entre si. Então observe aqui na tirinha, ó, que nós temos um bom exemplo disso que acontece. Ó. Nós temos esse pássaro, tá? Ele come parasitas na pele do rinoceronte. Né? Aqui ele dá e fala assim, mas eu só posso comer 2 carrapatos por refeição e olhe lá. Aí o rinoceronte indignado diz, droga de regime. Né? Por que ele diz isso? Porque ele gostaria que o pássaro, ou que cada pássaro, comesse mais parasitas por refeição. Então aqui, só nessa tirinha aqui, nós temos uma relação bastante interessante, turminha. Ó, nós temos os parasitas, né, que usam o rinoceronte como alimento. E nós temos o pássaro que se alimenta dos parasitas que estão no rinoceronte. Então, observando isso aqui, turminha, o que vocês acham? Tá? Qual animal recebe mais vantagem? É o pássaro ou o rinoceronte? Tá? Então é para pensar, tá? E depois, no final, vocês com certeza vão saber responder essa perguntinha. Tá bom, turma? Então vamos lá, ó. Vamos dar sequência. As interações dos seres vivos numa comunidade não são apenas do tipo comer e ser comido, isto é, presa e predador. Muitas outras relações acontecem, e não apenas de natureza alimentar. Algumas estão relacionadas a esconderijos para proteção e sobrevivência, obtenção de alimento, reprodução e etc. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, né, que é a chamada intraespecífica. Deixa eu marcar aqui. Então, as relações entre indivíduos da mesma espécie ela é chamada de intraespecíficas. E entre indivíduos de espécies diferentes são as chamadas relações interespecíficas, tá? Então, intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. E interespecíficas, relações entre indivíduos de espécies diferentes. Então, vamos conhecer cada uma delas, tá? Então, as relações intraespecíficas, que são indivíduos da mesma espécie, tem 2 tipos de relações. Nós temos as colônias e nós temos as sociedades. Já entre indivíduos de espécies diferentes, as interespecíficas, nós temos as relações que são harmônicas, ou seja, é bom para ambos os lados, é bom para as 2 espécies. E nós temos as relações desarmônicas, tá? Que não são tão boas assim, pelo menos para uma delas. Dentro das relações harmônicas, turminha, nós temos o comensalismo, tá? Nós temos a cooperação e nós temos o mutualismo. Aqui dentro do comensalismo, ele também se divide em 2 tipos, epifitismo e o inquilinismo. Tá? São nomes diferentes que vocês nunca viram, mas com os exemplos ele é bem fácil da gente perceber qual que é cada um deles, tá joia, turma? E nas relações desarmônicas, nós temos o amensalismo, nós temos o predatismo e nós temos o parasitismo. Então vamos conhecer cada uma delas, tá, turma? Então vamos começar pelas relações
entre indivíduos da mesma espécie, que são as relações intraespecíficas. Então, a primeira delas, nós temos as colônias. Dentro das colônias, os indivíduos, eles vivem ligados fisicamente, como se fossem um só corpo. E, quando separados, eles acabam morrendo. Quem são esses animais que vivem em colônias? São aquáticos e, geralmente, eles são marinhos. Tá? Eles vivem nos oceanos, vivem nos mares. Como? Quem são eles? Os bancos de esponjas, os recifes de corais, deixa eu grifar aqui, ó, os bancos de esponjas, os recifes de corais, tá? E outras espécies. Tá? A maioria das colônias é encontrada nas espécies inferiores e não nos animais vertebrados. Tá? Então não existe colônias de animais vertebrados, é muito difícil. Tá? Então vamos ver aqui, ó, primeiro. Então aqui nós temos, ó, os diferentes tipos de corais têm uma armadura, tá? Que seria isso aqui, uma carapaça sólida, e ela abriga milhões de indivíduos chamados pólipos. Tá? Então aqui nós temos a carapaça e aqui nós temos os indivíduos que vivem dentro dessa carapaça, dentro dessa armadura. E aqui à direita, ó, desse lado aqui, ó, nós temos a armadura, né, uma carapaça já morta, sem pólipos. Então é uma carapaça que não tem vida, tá? Não abriga ninguém. E aqui sim, dentro dessa carapaça existe vida. Aqui tá vendo? Parece um cérebro, é uma colônia. Né? Aqui também, ó, é uma colônia. E um outro exemplo, tá, de colônia é a caravela. A caravela é uma colônia gelatinosa cujos tentáculos, tá vendo os tentáculos aqui, ó, eles são urticantes, né? Ou seja, eles provocam queimaduras, eles paralisam peixes e outros animais, né? E aqui, ó, chegam até queimar o homem. Tá? Então são exemplos de colônias. Tá? Quais são eles? Bancos de esponjas, recifes de corais e caravelas. Tá joia, turma? Agora vamos ver. A sociedade. Então a sociedade também, ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Indivíduos da mesma espécie que vivem juntos, mas não são ligados fisicamente. Tá? Ao contrário das colônias, que são ligados fisicamente. Nas sociedades, não. Tá? Eles vivem juntos, mas não têm nenhuma ligação física, eles não vivem ligados fisicamente. Algumas sociedades, tá, que ela se divide. Existem sociedades que são individualistas, tá? Isso é, os animais estão juntos, mas ao primeiro sinal de perigo, cada um corre para um lado. Tá? São os bandos, tá? São as multidões. Né? Quem são eles? Ó, são um bando de lobos, que são chamados de alcateias, né? São um bando de rebanhos, um bando de ovelhas, que são chamados de rebanhos, né? Ou um bando de porcos, o coletivo de porcos é vara. Tá? E mesmo. E nós temos as sociedades que são coletivas. Tá? Ao contrário, conta com a participação de todos e cada grupo tem sua função definida. Aquilo que chamamos de divisão de trabalho. Né? Então, quem que são as sociedades coletivistas? Ela ocorre nos insetos, né? Como as abelhas. Nós falamos sempre da abelha porque nós encontramos o exemplo ideal de sociedade, tá? Onde seus componentes estão divididos em grupos com funções diferentes na colmeia. Existe uma rainha, é a única fêmea fértil da colmeia. Existem os machos, são aqueles que cuidam da reprodução, e as operárias, que ao contrário das rainhas, são fêmeas estéreis, que são responsáveis por várias funções. Também formam sociedades
os cupins, as formigas, né, e o homem e o ser humano que formam a sociedade. Tá joia, turma? Então esses são os dois casos de sociedades, de relações entre indivíduos da mesma espécie. Então quais são os dois tipos de relações entre indivíduos da mesma espécie? São as colônias, onde os indivíduos são ligados fisicamente, e depois nós temos as sociedades, tá? Onde os indivíduos não estão ligados fisicamente. E dentro da sociedade, nós temos as sociedades que são individualistas e as que são coletivistas, das quais o ser humano faz parte. Ora, vamos ver as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, entre espécies diferentes, mas que elas funcionam de uma forma harmônica, sem prejuízo para nenhuma das partes. Tá? A primeira dela é o comensalismo. Essa palavra, comensalismo, ela deriva do latim, né? Ela quer dizer aquele que come junto com, ou aquele que foi convidado à mesa. Então, comensalismo significa aquele que se alimenta junto. Então, nessa relação, o animal comensal alimenta-se dos restos alimentares de outros, sem prejudicá-lo. Nós temos vários organismos, como bactérias e protozoários, que vivem como comensais dentro do nosso intestino. Tá? Eles vivem, eles se alimentam e não causam nenhum prejuízo para nós. Alguns até pelo contrário, eles ajudam a digerir aquilo que nós ingerimos. Um exemplo muito interessante de comensalismo é a relação entre as rêmoras e o tubarão. As rêmoras, elas fixam-se no tubarão por uma ventosa dorsal, sem prejudicá-lo. E quando o tubarão se alimenta, ela ingere os restos alimentares que o tubarão abandona. Então, é uma relação onde a rêmora se alimenta e o tubarão não sofre nada com isso, tá? Não é prejudicado. E assim que ela termina essa alimentação, ela passa para outro tubarão, tá? Então ela vai pulando de tubarão em tubarão. Ela não fica presa a um só. Tá? Mas sempre perto de um tubarão vai ter uma rêmora, aguardando os restos. E nós temos o inquilinismo. Tá? Então o nome mesmo já diz. Inquilinismo vem de inquilino. Tá? Na natureza, os inquilinos vivem sobre ou dentro de outros organismos, sem também prejudicá-los. O exemplo mais conhecido é o epifitismo, em que as plantas epífitas vivem sobre outras plantas sem prejudicá-las. É o caso das bromélias, orquídeas e samambaias. Então veja aqui, ó, uma planta vive sobre a outra e ela não prejudica em nada essa planta. Tá? Ela só serve de suporte para ela, mais nada. E nós temos, ó, as esponjas e holotúrias. Tá? Então esse animal aqui, ó, ele é tubular, tá vendo? Ele vive enterrado na areia. Né? Ele é um anelídeo. Anelídeo, o que é? Ele é um parente da minhoca. Tubícula é pelo formato do corpo dele, que é tubular. E frequentemente, tá, eles recebem inquilinos em suas casas. Tá? Aqui no caso aparecem os caranguejos que moram dentro desses seres, também sem causar nenhum tipo de prejuízo para eles. Tá certo? Então o comensalismo, ele pode ser entendido como aquele que come junto, tá? Sem prejudicar, ou ele pode ser inquilino, e esse inquilino ele pode viver sobre a planta, ou ele pode viver dentro de um ser, tá? Sem causar nenhum tipo de prejuízo, nem para quem serve de suporte e nem para quem serve de moradia. Cooperação, turminha. A cooperação
ajuda as duas espécies. Então preste atenção nisso. Quando falar em cooperação, as duas espécies têm que receber vantagens. Tá? É uma cooperação. Mas uma pode viver sem a outra. O pássaro paliteiro encontra alimento comendo sanguessugas na boca do crocodilo, enquanto que o crocodilo fica livre desses incômodos parasitas. Tá? Então, é uma relação de cooperação. Tá? O pássaro se alimenta, ele encontra alimento, e aonde ele encontra alimento, que é no corpo do crocodilo, ele elimina os parasitas que vivem no corpo. É o caso que acontece aqui, turminha. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ó. Tá? Essa relação aqui. Ó. O pássaro se alimenta de parasitas, de carrapatos que vivem no corpo do rinoceronte. Tá? Então é a mesma relação. Observe agora, ó. O caramujo, tá? Aqui tem um caramujo, ó. Ermitão, ele vive dentro de uma concha, tá vendo? Em azulzinho aqui é a concha. É uma concha abandonada de caramujos marinhos. E sobre a concha, tá vendo essa parte aqui mais alaranjada? Podemos encontrar uma anêmona do mar. Ela é um parente da caravela, tá? Daquela que tem tentáculos e causa queimadura, é um parente. Então, ó, o caranguejo ganha proteção dos tentáculos urticantes da anêmona. Ele ganha proteção, porque os tentáculos estão aqui em cima, não vai queimá-lo. E ele leva, e a anêmona é levada pelo ermitão, pelo caranguejo. Aonde o ermitão vai, ele leva a anêmona junto. Isso o que acontece? Aumenta a área da anêmona de encontrar alimento, porque sozinha ela não pode se mexer, ela não se locomove sozinha. Então, é uma relação de cooperação, tá? Entre os indivíduos. A concha serve de casa para o ermitão, né? E o ermitão sobre a concha ele ganha transporte. O ermitão sobre a concha ele recebe o transporte do caranguejo. Ele aumenta a área aonde ele vai se alimentar, já que sozinho ele não consegue se movimentar. Então a cooperação, tá, tem que ser bom para as duas partes. E nós temos agora o mutualismo, que ao contrário dos dois casos anteriores, aqui as duas espécies não podem se separar. Tá? As duas espécies, elas não podem se separar, pois, além de obterem vantagens, a interação é muito mais próxima, ela é muito íntima. Por exemplo, os cupins, tá vendo os cupins aqui, ó, eles comem a madeira, né? Mas eles não conseguem digerir a madeira. Para fazer essa digestão, para digerir essa madeira, ele recebe a ajuda das triconinfas, tá? Que são esses seres aqui, aumentados no microscópio. Tá? São animais unicelulares, ou seja, são animais formados por uma única célula, que morreriam fora do intestino dos cupins. Então elas não conseguem viver fora do intestino dos cupins. A mesma coisa acontece com as bactérias que digerem a celulose no estômago dos ruminantes. Tá? Dos ruminantes são os bois, cabras, camelos, girafas. São aqueles animais que mastigam o vegetal, o capim. Eles engolem, vai para um estômago. Lá dentro desse estômago sofre um processo químico, ele é digerido por bactérias que vivem dentro do estômago dos ruminantes. Esse material é devolvido para a boca para ser mastigado de novo e só então ser finalmente totalmente digerido. Por isso, bois, carneiros, girafas e outros podem nutrir-se de vegetais, porque existem bactérias, tá, dentro do estômago que fazem esse trabalho de digestão, de quebra do açúcar
do vegetal, quebra da celulose, né? Então o que acontece? Essas triconinfas, né, aqui são as partículas de madeira dentro dela, elas digerem essa partícula. Ao digerir essa partícula, elas próprias tornam-se proteínas para a vida dos cupins, tá? Então elas não podem se separar, uma não vive sem a outra. É o caso do mutualismo. Agora, essas relações que nós vimos aqui, turminha, foi todas relações harmônicas, tá? Que acontecem em harmonia. Agora nós vamos ver as relações entre espécies diferentes, tá? Interespecíficas, que são desarmônicas, né? Que tem uma relação um pouco mais conturbada. Uma delas é o amensalismo. Uma espécie é prejudicada por outra que não leva a nenhuma vantagem, tá? Ou seja, vamos ver um exemplo aqui, ó. Alguns fungos eliminam uma substância, tá? Da mesma forma que nós eliminamos nossa urina, tá? Eles eliminam essa substância da qual é extraída um produto com o qual são fabricados os antibióticos, que são utilizados no combate às infecções bacterianas. Ou seja, alguns fungos, tá, na presença de algumas bactérias, eles eliminam uma substância. E essa substância, ela mata essas bactérias, tá? Então, os fungos, essa substância é uma substância que nós chamamos de inibidora. Inibidora por quê? Porque ela inibe a presença ou a proliferação de bactérias. Acontece também com certas algas marinhas, microscópicas às vezes, certas algas marinhas microscópicas às vezes se multiplicam tanto que a substância que elas eliminam como produto da sua digestão tinge a água de vermelho. E essa substância química que tinge a água de vermelho, ela acaba intoxicando animais como mariscos, mexilhões, camarões, peixes e até o homem. Tá? Então, é uma relação desarmônica, né, chamada de amensalismo. E a outra relação desarmônica é o predatismo. Predador é aquele que abate a presa para comê-la. Então, o número de predadores não pode ser maior que o número de presas. Quando um organismo devora outro de mesma espécie, tá, aí nós temos o canibalismo, que é o que acontece com muitas aranhas fêmeas que, após a reprodução, comem os machos, né? O mesmo acontece também, se eu não me engano, é com os gafanhotos, tá? Após a cópula, né, a fêmea se alimenta do macho. E agora nós temos o parasitismo, tá, também, que é uma relação entre espécies diferentes e ela é desarmônica. Uma espécie, geralmente de tamanho menor, no caso o parasita, se alimenta de órgãos ou de substâncias de outra espécie, que é o hospedeiro. Tá? Então, voltando lá no caso da nossa tirinha, entre o carrapato e o rinoceronte, o carrapato é o parasita e o hospedeiro é o rinoceronte. E ele fica prejudicado, porque se um número de carrapatos, de parasitas, aumentar muito no seu corpo, com certeza ele vai ficar doente e vai ter a sua morte antecipada. Tá? Então ele vai ser prejudicado se a quantidade de parasitas for muito grande no seu corpo. Nós temos dois tipos de parasitas, turminha. Os parasitas ectoparasitas, tá? Ectoparasitas porque eles vivem do lado de fora do corpo. Tá? Eles atacam o hospedeiro permanecendo do lado de fora do corpo, como os carrapatos e
piolhos, né, que sugam o sangue de suas vítimas. E nós temos os endoparasitas, né, que são aqueles que instalam-se no interior do corpo do hospedeiro. Quem são eles? São os vírus, bactérias e alguns vermes e etc, etc. Alguns animais, como os pulgões, eles parasitam plantas. Tá? Estes insetos sugam a seiva doce ou açúcar, enterrando seus aparelhos bucais nos vasos ou nervura das folhas. Tá? E fazendo isso, sugando essa seiva, se a quantidade de pulgões for grande numa planta, com certeza essa planta vai morrer, tá? Ela vai ficar doente e vai morrer. E existe também algumas plantas que são parasitas, tá? Como a erva de passarinho e o cipó de chumbo, que também sugam a seiva de outras plantas. Fazendo isso, essa planta que está sendo sugada, ela vai entrar em colapso, ela vai ter uma morte antecipada. E nós temos a lombriga. Tá? Ela é um endoparasita, ou seja, ela vive dentro do corpo, se aloja no intestino delgado. Ela chega a alcançar 20 a 30 centímetros. Tá? O macho ele é menor e com a cauda enrolada. Então aqui aparece, né, uma ilustração, aqui o macho menor, tá vendo a cauda dele aqui, ó, levemente enrolada, e a fêmea é de um tamanho maior. E aqui também, ó, nós temos os parasitas, os ectoparasitas, né, que são o carrapato, né? O carrapato ele tem 1, 2, 3, 4 pares de patas, tá? E o piolho ele já tem 3 pares de patas. E aqui a sanguessuga, né? Tá vendo a ventosa dela aqui? Ela é onde ela se prende ao corpo do indivíduo e ela vai sugar o sangue, retirar o alimento do sangue do indivíduo em que ela está parasitando, ou no hospedeiro. E a última relação, turminha, entre espécies diferentes, tá? Ela pode acontecer entre espécies diferentes e também da mesma espécie, tá? É a competição. Mas ela é uma relação desarmônica. É a disputa pelo mesmo alimento entre indivíduos de mesma espécie ou de espécies diferentes. A competição intraespecífica, tá? Que são entre indivíduos da mesma espécie, o que ela causa? Ela seleciona os melhores indivíduos, os mais fortes e os mais capazes. Já na competição entre indivíduos de espécies diferentes, a interespecíficas, vai ocorrer a eliminação de uma das espécies. Isto é, quando duas espécies brigam pelo mesmo nicho ecológico, certamente uma delas leva melhor. Tá? A que leva melhor, claro, sobrevive. E a que não leva melhor, ela tem que procurar um outro ambiente, um outro nicho ecológico. Tá? Se ela encontrar, bem. Se não encontrar, essa espécie vai entrar em extinção. Tá joia, turma? Então, por hoje, tá? A nossa aulinha é essa. Vai ter atividades para vocês fazerem no Google Form. É importante que vocês vejam novamente esse vídeo para poder fixar, tá? Não é uma vez só que vai fixar tudo que foi dito aqui. E façam as atividades com bastante atenção. Tá bom, turma? Então, até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem em paz.